Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Mais uma vez aqui hoje para a gente continuar com a nossa playlist e hoje fazer mais um episódio de O Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita e também espiritualista, que são coisas diferentes, né? E como vocês bem sabem, a proposta dessa playlist é justamente fazer companhia para aquelas pessoas que não têm companhia regular, vamos chamar assim, para fazer as suas orações, fazer suas preces na sua casa. A proposta desse evangelho no lar é justamente favorecer a oportunidade aos espíritos, né, tanto os mais evoluídos quanto os menos evoluídos, a fim de que eles possam ter um momento de ouvir uma prece, enfim, de sentir uma vibração positiva e com isso possam ser ajudados, né, pelos nossos irmãos mais avançados um pouco, né? Bom, como vocês bem sabem, essa playlist a gente segue. Para executar essa playlist a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Eu tenho usado esse livrinho da Irene Pacheco Machado, que é o Reflexões de Jacó, que é um livrinho muito legal. E esse outro livro aqui, que é um livro do Sripen Baba, Flor do Dia, que é um livro bem legal também, que tem umas frases muito interessantes. Como vocês bem sabem, a gente sempre começa com uma respiração, com o intuito de dilatar a nossa aura, baixar os batimentos cardíacos. E com isso, obviamente, entrar em contato mais facilmente com os bons espíritos. Aqui também nós temos uma musiquinha que até vou subir um pouquinho o volume dela, porque hoje está mais barulhento. A cidade está mais barulhenta hoje. Mas essas músicas que eu coloco aqui, elas são sem direito autoral e obviamente você pode baixá-las, porque elas estarão na descrição do vídeo aqui logo embaixo. Tá bom? Lá também tem os créditos do site, então lá você poderá, obviamente, baixar outros áudios, conhecer outros artistas, enfim, é um site interessante, Upbeat. Tudo bem? Então a proposição da nossa respiração, ela é sempre uma respiração em duas etapas, ou seja, a gente inspira, dá uma pausa, inspira novamente, né, continua inspirando. Então eu vou com a minha capacidade pulmonar até a metade só. Aí dou uma pausinha, termino de locupletar, vamos dizer assim, o meu pulmão, né, o meu tórax. E depois, logo em seguida, eu expiro, ou seja, esvazio meu pulmão. E isso causa uma sensação de relaxamento muito boa. Agora ficou alto demais, né? Então, podemos começar respirando, é que eu vou fazer mais marcado, mas você obviamente não precisa fazer desse jeito. Faço mais marcado simplesmente para as pessoas entenderem qual que é o processo, qual que é a técnica que eu uso para que a minha respiração consiga baixar os meus batimentos cardíacos. É assim, ó.
Bom, então nesse momento eu vou começar com a evocação dos bons espíritos aqui na minha casa. E como vocês bem sabem, a gente sempre separa a prece mais ou menos em duas partes, né? 3 partes seriam. A primeira parte é quando a gente faz uma prece pública. Durante um Pai Nosso a gente faz uma vibração para um alvo público. A segunda parte é quando a gente faz um pedido por nós mesmos durante um Pai Nosso. E a terceira parte é quando a gente lê uma frase inspiradora para a semana ou para o dia seguinte. Então, vocês podem continuar respirando aí enquanto eu vou falando aqui, tá? E a gente vai seguindo então com o nosso Evangelho no Lar. Aqui só para vocês terem uma ideia, eu sempre coloco um defumador aqui funcionando, tem umas pedrinhas aqui na minha bancada e tal. Mas eu sempre coloco um defumador na minha casa para dar um cheirinho. Na verdade, esse tipo de atividade, que é um tipo de atividade sinestésico, na verdade, ele acaba, vamos dizer assim, educando o seu cérebro para esse estado, né, para essa condição de prece, né? Então, você sente um cheirinho, você vê suas pedrinhas, você ouve aquela música que é típica de uma música de meditação. Então tudo isso já vai meio que predispondo o seu corpo para você ter uma rotina, uma continuação, né, vamos dizer assim, das práticas espirituais na sua casa. Então aqui eu uso um defumador da Mãe Natureza. Aqui, ó, eu uso esse aqui, ó, tá? Enfim, você pode comprar nas lojas de vela ou de artigos religiosos, enfim, as pessoas que são aí do meio já sabem onde adquirir, mas produtos casas de Umbanda, por exemplo, tem, casas espíritas também tem, às vezes, dependendo. Se for uma casa espírita típica, não vai ter. Então a gente costuma comprar nas casas de Umbanda, esse em específico, tá? Então, a partir desse momento, nós evocamos os bons espíritos para que estejam presentes aqui nesse momento de prece e que seja um momento de utilidade para os nossos irmãos desencarnados e que eles possam estar presentes também para ouvir a prece, para sentir as boas vibrações e que possam compreender a sua real situação. E se esses espíritos já compreendem a sua situação, que recebam essas preces como um bálsamo que alivia as suas dores, a sua ansiedade, os seus medos e os prepara para novas situações no mundo espiritual. Agradeço a presença dos bons espíritos e peço que eles possam nos ajudar, coordenando uma leitura que seja boa para nós todos que estamos em momento de prece. Que as leituras sejam coordenadas para que tenham uma abrangência e um sentido maior para as nossas consciências ainda bem limitadas. Mas de qualquer maneira, que isso não prescinda do amor ao próximo, da caridade, de um gesto de bonomia e de estímulo para os nossos amigos desencarnados. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.
Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das suas experiências e o que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves e poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que ele deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, ele dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não lhes impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que o encarnado, durante o sono do corpo, goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes de sono do corpo e emancipação da alma, desde que se saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar as suas relações sociais. Então essa leitura, esquecimento do passado, eu posso estar enganado, mas eu acho que isso daqui é uma própria... Como faz parte da explicação dos conceitos do Espiritismo, provavelmente é um próprio texto, eu não chequei isso, mas o que me parece aqui, pelo menos não tem nenhuma inscrição, é um texto do Allan Kardec, né? do Rivaeli. Então,
ela tem um sentido mais instrutivo. E obviamente a gente precisa fazer sempre algumas ressalvas, porque é importante questionarmos, né, o que a gente lê o tempo inteiro. E obviamente o intuito aqui era justamente justificar o porquê que a gente não lembra, né, alguns pormenores do passado. Por outro lado, com o Valdo Vieira especificamente, né, no Brasil, e que trabalhou inclusive na psicografia de alguns livros com o Chico Xavier, né, na década de 40 e 50, então provavelmente não existiam os conceitos ainda de projeção astral, que vieram cada vez mais ganhando força, né, com as pesquisas do Valdo Vieira no Brasil. Então, obviamente, a gente já começa a entender que durante a liberdade da sua consciência, numa experiência astral, você pode sim se lembrar de vidas passadas. É claro que existe uma permissão ou não, vamos dizer assim, dos nossos tutores espirituais, no sentido de compreender se nós somos capazes ou não de ter os nossos passados revelados durante uma experiência extrafísica, porque logicamente isso poderia atrapalhar o desenvolvimento das nossas andanças aqui no corpo. E é, de certa maneira, isso também que está escrito nesse texto. Ou seja, então, o que eu quero dizer com isso é que não é como se fosse obrigatório, não é que exista obrigatoriamente um véu do esquecimento, não é isso. É que simplesmente a gente não treina as nossas capacidades, não fomos educados ainda para desenvolver essas capacidades, né? E obviamente, por conta dessa limitação, a gente não consegue, na maioria das vezes, se lembrar das nossas últimas encarnações ou reencarnações. Mas de uma maneira geral, né, o Kardec apenas quer conceitualizar, acho que é conceituar essa questão de as balizas do desenvolvimento espiritual, né? Então é dessa maneira que a gente tem que tentar compreender essa leitura. E aí, aproveitando esse ensejo, né, aproveitando essa pequena reflexão que eu fiz sobre a leitura de hoje, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece hoje para que os elementais, né, os seres que protegem a natureza, tenham mais forças, né, mais energia, porque nós estamos já entrando numa fase complicada climática aqui no Brasil por conta das estações. Então tem muitas regiões que faz muito tempo que já não chove, pelo menos aqui no estado de São Paulo. As queimadas estão cada vez mais recorrentes. Então, nessa prece pública, ou seja, nessa primeira vibração que nós fazemos, eu gostaria que vocês e nós, né, enfim, vibrássemos pelo clima da nossa região. E é lógico que se você está assistindo esse vídeo no Amazonas, não tem problema nenhum você vibrar pela sua região aí, tá? A gente está aqui eu estou em São Paulo, e se cada um vibrar pela sua região específica, naturalmente isso fará algum sentido para a natureza, tá? Lembrando que os elementais são seres de um tipo de evolução, né, que não é o mesmo tipo de evolução da humana, né?
Então são seres geralmente de vibrações muito positivas, muito bacanas, e eles são de certa maneira, pelo menos nos planos mais próximos à nossa realidade aqui física, né, são seres etéreos que cuidam da natureza, que tomam conta das atividades da natureza. E eles normalmente habitam as matas, eles cuidam do clima, das águas, enfim. E obviamente, se a gente faz uma vibração positiva com eles e por eles, obviamente pela natureza e obviamente por eles, isso de certa forma pode favorecê-los no seu trabalho. Então eu gostaria que vocês junto comigo pudéssemos então fazer uma prece pela natureza, pelo clima, pelos elementais, pelas plantas, tá? A fim de que o melhor aconteça para nós. Bons amigos da boa espiritualidade, que as nossas preces possam ser entendidas e assimiladas pelos espíritos que tomam conta da natureza, a fim de que nós possamos também, junto com eles, melhorar a vibração do nosso planeta, da nossa região, e que de algum modo essas nossas energias possam ser aproveitadas em seus trabalhos, gerando uma onda de positividade e amor. Obrigado aos bons espíritos que tanto trabalham pelo nosso bem-estar, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. A leitura que sai. Olhando a natureza, nos extasiamos com a luminosidade e a beleza do sol, mas na hora da sede procuramos a simplicidade da água. Olhando a natureza, nos extasiamos com a luminosidade e a beleza do sol, mas na hora da sede procuramos a simplicidade da água. É claro que ele está falando justamente dos sistemas que são necessários, né, para a nossa compreensão do universo. Porque tudo está dentro desse universo, né? É um sistema fechado, tudo é energia, nós estamos imersos dentro dessa energia. E aqui ele pondera a questão de nós termos
a necessidade da coisa mais complexa e também da coisa mais simples, né? Ou seja, essa completude, ela faz parte desse universo. E a gente pode olhar para o ser humano como seres avançados, evoluídos e inteligentes, porque tem seus sistemas mentais criados, e às vezes a gente se esquece desses seres simples que são fundamentais para a manutenção da vida do nosso planeta. Porque o nosso orgulho, nossa dificuldade de reafirmar o nosso ego, acaba acreditando que nós somos seres altamente evoluídos, às vezes, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso. Nós fazemos parte da natureza dentro desse sistema fechado. E se a natureza sucumbe, nós sucumbimos também, né? E por conta disso, eu gostaria que nós pedíssemos agora por nós mesmos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas próximas, pelas suas necessidades. Que os bons espíritos possam conduzir as nossas intenções, as nossas vontades e manipular as nossas energias para que nós atinjamos os nossos objetivos, com a ajuda dos bons espíritos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Bons amigos, ajuda-nos para que as nossas vibrações atinjam seus objetivos. Nós pedimos. Estejamos sempre em paz, bem orientados pelos bons amigos. Que Jesus abençoe a todos nós. Para encerrar, medo da escassez. Algumas pessoas correm atrás da riqueza para fugir da pobreza. Chegam a construir impérios, mas não podem desfrutar de nada, pois são atormentados pelo medo da perda. Esse tipo de riqueza, em algum momento, precisará cair, pois somente assim a pessoa poderá olhar de frente para o medo da escassez. Essa é uma lei psíquica. Tudo que é construído com base na máscara, um dia deverá cair. Todas as capas temporárias
criadas para fugir de alguma coisa, um dia serão rasgadas. Obviamente ele está falando da questão do equilíbrio, né? Da gente tentar, na medida do possível, se reequilibrar. Hoje nós fizemos prece, por exemplo, para a natureza, que também é sinônimo de equilíbrio. E assim, como eu disse, assim, nós estamos num sistema fechado. Então nada sai fora desse universo. Tudo é energia, e essa energia ela vai e volta para esse mesmo sistema, né? Ela simplesmente se afasta um pouco mais, depois ela volta de novo para esse mesmo lugar. Só que volta um pouquinho mudada, volta um pouquinho diferente, mas ela volta. Então, importante a gente pensar sobre a nossa função no mundo e especialmente como é que a gente cuida desse universo, ou seja, dessa natureza em que nós vivemos, porque tudo que nós vibramos ajuda a gente a, vamos dizer assim, condicionar esse universo que a gente vive. É como se a gente fosse um peixe dentro d'água. Se a gente tivesse condição como peixe de fazer alguma coisa que poluísse a água violentamente, nós estaríamos verdadeiramente ferrados, no sentido de ter que conviver com essa poluição. Energeticamente a gente faz isso. A gente tumultua na maioria das vezes, a gente briga, a gente polui, a gente se vinga, o tempo inteiro a gente está fazendo algo que está poluindo esse ambiente. E naturalmente isso acaba gerando uma situação onde os maiores afetados somos nós mesmos. Então que a gente fique com essa reflexão, né? E que nós possamos ter sucesso nas nossas empreitadas em direção a consertar a gente mesmo, a tentar melhorar a gente de algum jeito, né? Que a gente tenha sucesso para isso. Tá bem? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje para esse momento de prece. Que possamos continuar vibrando positividade e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.